Sejam todos bem-vindos, minhas divindades. Esse é o podcast Desperta o Ser. E é um espaço onde a gente vai falar sobre consciência, sobre desenvolvimento humano, psique humana, sobre como a gente cocria uma vida com mais leveza. Eu sou Raquel Cristina Rames, facilitadora de consciência, taróloga, consteladora familiar e futura psicóloga. E hoje eu tenho a grata satisfação de começar esse podcast trazendo uma metodologia, onde eu fui observando o que dava certo para mim e o que tinha um resultado que era palpável e que eu queria trazer para os meus clientes. Assim, nasce esse projeto, que é uma mentoria e uma construção de trazer de volta para nós esse despertar de ser quem a gente é. Hoje, nosso primeiro episódio, eu tenho a grata satisfação de trazer a Louise, que é uma facilitadora de consciência também, CF de Access, tradutora, viajante, Sim. Que sempre está viajando o mundo, traduzindo classes. E ela trabalha com essa primeira ferramenta que eu usei para me desenvolver lá em 2018, que foi a barra de Access. E depois lá, em 2020, eu fui fazer a formação. Então, bora lá falar sobre essa expansão de consciência, esse espaço de mais leveza. Louise, quem é a Louise e o que ela traz como ser expansivo para a consciência do planeta? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz e honrada de estar aqui já no primeiro episódio. Bom, eu diria que eu sou uma mistura de muita coisa, né? Eu tento não me definir pela minha profissão de facilitadora, mas ao mesmo tempo eu diria que faz muito parte da minha vida. Eu digo que existe uma vida e uma Louise antes de Access e depois de Access, né? Então, quem eu sou tem muito a ver também com o meu trabalho hoje em dia. E esse espaço de poder contribuir com as pessoas da mesma forma que as ferramentas contribuíram comigo. Sim, eu também vejo isso, foi muita contribuição para mim e eu vi durante o meu desenvolvimento de vida mesmo, vivências, o quanto o Access lá em 2021, 2022, quando eu passei por uma situação muito abusiva, o quanto foi muito maravilhoso saber Access, o quanto eu usei as ferramentas para mudar a minha realidade com muita facilidade. Em 3 semanas eu tinha mudado tudo e eu estava totalmente em outra criação. Então, foi muito mágico para mim ter a ferramenta, saber. Hoje também com os clientes eu ainda uso, apesar de não trabalhar tanto mais fisicamente depois da minha mudança para Maceió, mas eu percebo quanto ela sempre é contribuição, tanto no meu dia a dia, quanto na mentoria, nos trabalhos de tarô, com os meus clientes, trazendo os grupos, né, de mesa radiônica. Sim. Também. Eu sempre trago o Access junto. E para trazer clareza para os clientes e para quem está nos ouvindo, o que é Access Consciousness? Bom, Access Consciousness, a gente tem aquela definição bonitinha, né? Que é um conjunto de ferramentas para trazer mais bem-estar, mais consciência para a nossa vida. Particularmente para mim, eu considero meio que como uma filosofia de vida. Porque a gente vive Access. Verdade. Né? Então, tudo começou lá nos anos 90 com Gary Douglas. Ele começou a ter algumas experiências de canalização mesmo, né? Ele começou a trabalhar essa mediunidade dele e durante esse momento ali, ele acabou fazendo um atendimento em que ele recebeu a informação da primeira ferramenta que foi que começou tudo, que são as barras de Access, né? Que a gente brinca que é como se fosse um tratamento sem agulhas, né? Porque os nossos dedinhos que vão fazendo, né? Tocando os pontos e tudo mais na cabeça, e cada ponto ele representa uma área da nossa vida. Então, num atendimento, por exemplo, de barra de Access, a pessoa tá lá para relaxar, para receber, enquanto a gente faz esses toques suaves. E aí, a partir de tudo isso, que começou e foi se desenvolvendo cada vez mais com outras ferramentas, com outras técnicas,
E hoje a gente tem de tudo, né? A gente começou ali nas barras de Axis nos anos 90 e depois foi evoluindo com outras técnicas. Hoje a Axis está presente em mais de 180 países, é traduzido para 22 idiomas, se eu não me engano, né? O Brasil está entre o top 5 do mundo, Uau. entre praticantes de Axis, então realmente é algo que foi uma pessoa que começou na garagem da casa dele. O primeiro curso tinha 4 pessoas e hoje em dia tá aí no mundo todo. É maravilhoso, nossa. E eu percebo assim o quanto a vida, a gente tem mais jogo de cintura depois das sessões de barras, né? Eu percebo muitas pessoas com o que eu trago muito das barras de Axis. É como se as crenças fossem um caminho neural fixo, né? É como se fosse uma estradinha que os neurônios construíram e é uma estrada fixa. Eu só consigo ir para esse caminho. Quando a gente corre barras, a gente tem essa máxima de soltar essas moléculas, de soltar essas cordas, esses nós, esses caminhos fixos que a gente construiu no nosso cérebro. E eu gosto de trazer ela também como um espaço onde a gente sabe dançar entre o feminino e o masculino, onde a gente sabe dançar entre as nossas potências, dos nossos chakras, né? Nossas habilidades, nossos dons e talentos. Então, eu percebo que a gente cria um novo caminho neural e esse novo caminho neural, essa nova estrada, ela não quer dizer que ela vai só para um lado. Ela vai para diversos lados. A gente se abre para todas as possibilidades. Tanto que muitas vezes, quando a gente corre barras nas pessoas, elas ganham dinheiro, elas baixam barreiras e se tornam mais flexíveis nos relacionamentos, elas evoluem, elas são promovidas nos trabalhos. Eu já tive vários clientes que ganharam dinheiro, ganharam ações na justiça que estavam muito fixas, muito tempo lá. Elas liberaram as ações na justiça, receberam dinheiro, elas foram promovidas no trabalho, saíram de relações abusivas e saíram de empregos abusivos, conseguiram, assim, ir pro lado assim, quem eu sou, o que eu quero fazer daqui para frente. E muitas delas, quando a gente começa a correr as barras, elas relaxam tanto que elas dormem. Sim. Né? E muito lindo isso, porque eu recebi uma enfermeira, ela vinha no máximo de 3 semanas, assim, ela aguentava, assim, uma sessão de barras. E quando ela vinha, eu tava nos primeiros pontos, tocando, assim, atrás da orelha, ela capotava. E ela ficava ali um momento de quase 1 hora de muito relaxamento, recebendo muito. E aí, quando eu tava terminando, ela naturalmente acordava. Que é o que muitas vezes acontece, né? É verdade. O corpo, ele relaxa, porque o corpo, muitas vezes, ele não foi ensinado a receber, né? A nossa vida toda, a gente passou só aprendendo a ouvir o que as pessoas queriam da gente e seguir esse caminho, né? E com as barras de Axis, a gente tem esse momento de se permitir receber. E aí, quando você recebe, você relaxa. E como você falou, os caminhos neurais, eles vão mudando. A gente tem uma coisa que chama neuroplasticidade. Exato. Né? E isso a gente usa a nosso favor. Onde o nosso cérebro pode desenvolver esses outros caminhos, ver outras possibilidades. Eu acho que um dos principais presentes das barras de Axis é justamente esse. É que a gente acaba se permitindo receber e enxergar possibilidades que a gente não tinha enxergado antes ainda. Verdade. E é muita... Eu digo assim, no início as pessoas, elas trazem assim, nossa, eu tô muito diferente. Eu não sei o que mudou, mas eu tô muito diferente. Então, além disso, além das barras, o que a gente tem? Bom, como eu te falei, o Axis é um mundo, é um universo à parte, né? Então, tudo começou com as barras, mas hoje a gente tem mais de 100 processos corporais, né? Que são todos esses processos em que a gente toca partes do corpo, né? Para trazer à tona energias diferentes, para cuidar de áreas diferentes da nossa vida, Sim. Né? E o Axis, ele também tem muitas especialidades. Então, hoje a gente tem a especialidade de negócios, por exemplo. Que é maravilhosa para empresários. Se liguem nessa tomada. Sim.
a parte da alegria dos negócios. Inclusive, amanhã eu tô embarcando pra Espanha pra fazer o treinamento dessa especialidade com a Simone Milossas, né? Que é a criadora dessa especialidade do Access. E, ai, tudo arrepiado. cara, isso é fantástico, assim, pra mim é uma das coisas que mais me apaixona, eu devo dizer, porque é um olhar totalmente diferente. É incluir você na criação do seu negócio. E chamar a energia do negócio, né? Porque ele tem uma energia, ele é uma entidade, ele quer trazer à tona da forma que ele quer. E muitas vezes os empresários ou a gente quer ir para o nosso caminho fixo, ou para o que a mídia, a propaganda traz. O que os outros dizem, que a coisa certa. Exato. E aí é muito esse caminho de perceber assim, tá? O meu negócio, ele tem uma energia, ele é uma entidade, ele quer trazer muita contribuição, muita mágica para as pessoas. Como ele pode contribuir mais? E aí entram as perguntas. Exato. Então, a especialidade de negócios é uma, a gente tem a especialidade de corpo, a gente tem a especialidade de entidades, a gente tem várias especialidades dentro do Access, né? Mas tudo começa justamente com o que você falou, com a pergunta. Com a pergunta. O próprio Gary, ele fala que Access começou com uma pergunta. Exato. E me traz agora, como é essa experiência? Como você percebeu lá quando tu começou? Como você percebeu, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer? E como é que eu posso... Em que momento você viu assim, eu sou capaz de levar isso para outras pessoas? Tá. Isso é uma coisa muito legal, porque no início eu não tinha a menor intenção de trabalhar com Access. Eu venho da hospitalidade, hotelaria, um outro rolê. E aí eu tava num momento em que eu não tava feliz com a minha vida. Aparentemente estava tudo bem, né? Tinha o meu apartamento, o meu carro, o meu noivo, o meu trabalho, o meu cachorro, mas eu não estava feliz. Eu lembro que eu pensava muitas vezes, meu Deus, será que a minha vida é só trabalhar e pagar conta? E aí, na época, o meu noivo trabalhava na madrugada, na hotelaria, então eu ficava sozinha em casa à noite. E eu comecei a criar o hábito de ficar assistindo vídeo no YouTube, eu e o cachorro. E nisso achei um vídeo que falava sobre as barras de Access. Eu falei, nossa, que negócio interessante. Comecei a pesquisar mais. Descobri que ia ter um curso em Recife. E fui para Recife fazer esse curso pensando ainda em ter essa ferramenta para mim. Porque, assim, só de ver os vídeos gratuitos e falar o mantra, porque quem conhece o mantra de Access, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? É um mantra que a gente usa. Eu comecei a usar o mantra, comecei a perceber coisas diferentes na minha vida acontecendo e eu falei, vou fazer o curso para ter isso para mim. Eu sempre fui dessas de gostar de aprender. Então, eu falei, vou fazer o curso para ter para mim. E no curso, eu lembro que eu perguntei, tá, eu achei muito legal isso que você faz. O que precisa para fazer isso também? E aí, isso foi janeiro de 2020. E março fechou tudo, né, na pandemia. Eu tava no meio do caminho ali para começar a dar os cursos também. Já de janeiro para lá eu já fui fazendo curso para poder. Já fui. E aí, em junho, eu consegui fazer o último curso que faltava para me tornar facilitadora, que é a pessoa que pode dar os cursos, né? E aí, em junho mesmo, eu pedi demissão. Olha que legal. Todo mundo, nossa, você é louca. Tipo, você vai... Todo mundo querendo se agarrar aos seus empregos e você... A sua segurança fictícia. Né? No meio da pandemia, eu falei, não... Eu escolho, eu gostei disso. E pra te ser sincera, não teve muito um processo assim de raciocinar muito o que ia acontecer. Foi tipo, é isso, pronto, vamos embora. Pior das hipóteses, depois vou voltar, volto né? pro trabalho. E é muito difícil esse pensamento de se der errado eu vou voltar. Tem muitas pessoas, muitas mesmo, que estão no trabalho e que estão infelizes. Falta algo, tem algum buraco emocional lá, um poço sem fundo. E aí elas entram em depressão, elas ficam perdidas de si, elas tentam agradar todo mundo, porque é o que a sociedade prega, né? De que tem que fazer um lifestyle perfeito.
E ali fica preenchendo com vício, preenchendo com droga, preenchendo com alguma coisa, né? Uma comida, uma roupa, alguma coisa que não sabe nem o que é. E tá ali nesse espaço de querer buscar algo, de querer um chamado da alma, mas muito também perdido de si mesmo, né? E eu percebo muito isso de quando a gente começa, para mim também foi assim, trouxe um espaço de muita transformação. Eu, na época, fiz 10, 12 sessões, e aí quando eu fiz 8, eu gostei. Eu me senti assim, não, agora eu tô autônoma mais, eu tô mais independente emocional, eu vou conseguir dar conta. E aí eu espacei mais, eu fiz 8, uma por semana. E aí eu percebi que eu tava mais legal, assim, que eu podia dar conta sozinha. E aí depois, quando eu percebi assim, vamos lá, a panela encheu, né? Tá ali em cima, transbordando, eu vou pra terapia. E na época, quando eu me encontrei, eu tava num buraco fundo de depressão. Muito, assim, tinha passado por um relacionamento muito abusivo, onde a pessoa ia atrás de mim no trabalho, queria me matar, então sempre a errada era eu. E aí eu saí dessa relação, só que muito machucada, muito bagunçada. E depois de um tempo, eu fui buscar psicóloga, não me achei na psicologia, assim, troquei até de psicólogas, eu me frustrei de verdade, porque eu queria resolver, eu não queria ficar falando sobre aquilo, eu queria, me dá uma receita do bolo para resolver. E eu não tinha receita de bolo. E aí quando eu, fazendo a minha unha, vendo uma moça, a manicure com auriculoterapia, ela me trouxe uma situação dela que ela ia, assim, quebrar os pratos e ela não quebrou os pratos. Eu falei assim, que bicho é esse, né? E aí ela disse, eu vou te passar o nome da terapeuta. E foi a Bárbara na época. Depois eu reencontrei a Bárbara várias vezes. E foi muito interessante porque foi aquela pessoa que me introduziu. Mas ela hoje não é mais terapeuta e eu trabalho com a ferramenta. Olha como o mundo dá voltas. É engraçado que comigo aconteceu a mesma coisa. A facilitadora com quem eu fiz meu primeiro curso, hoje não dá mais cursos de barras. Inclusive, ela, agora quando as pessoas procuram ela, porque ela foi facilitadora durante muito tempo, ela fala, tem a Luíse. Muito legal. Então, é bem legal. Ela continua usando as ferramentas na vida dela, né? Ela só não dá mais o curso. A Bárbara também, só que eu fui muito profunda quando eu comecei no curso depois. E aí eu busquei as barras, aquilo fez uma transformação enorme em mim. E me trouxe muito equilíbrio. E na época meu buraco era minha mãe. Minha mãe, porque ela era culpada de tudo, porque, né, não sei o que, minha mãe, batia sempre na minha mãe. E aí eu olhava assim, poxa, né, eu tenho que... E aí eu cheguei a um nível, depois no outro relacionamento, que eu olhava assim, será que eu preciso mudar alguma coisa em mim, fisicamente, pra ela gostar de mim, pra ela... Né, olha o ponto que a gente chega, E aí a pessoa que tava comigo, meu parceiro na época, ele disse, deixa de ser ridícula, doida, né? Para de diminuir, assim, o problema não é você, o problema às vezes é que você compra muito, você quer ser salvadora da pátria. E daí entra a salvadora da pátria, porque muitas formações do Axis eu fiz querendo salvar minha mãe. Eu fiz olhando assim, cara, isso aqui é maravilhoso, a minha mãe vai precisar muito disso. E aí foi quando eu fiz muitas formações, eu voltei para casa e ela nem barras queria receber. Ela ouvia falar e ela não queria receber. Ela foi receber barras depois de mais de 2 anos que eu era formada. Mas sabe que isso é muito comum. Eu recebo muitas pessoas nos meus cursos e nos meus atendimentos também, que vem falando isso. Não, eu vim porque a minha mãe, porque o meu pai, porque a minha filha, porque meu filho, minha irmã precisa disso. Principalmente nos cursos, as pessoas falam, não, eu vim porque meu filho tem TDAH. Tipo, barras contribui muito, né, com neurodivergências, de forma geral, TDAH, autismo. Então,
As pessoas falam, não, eu vim aprender pra fazer no meu filho que tem TDAH. Uhum. Eu vim aprender pra fazer na minha mãe que precisa perdoar o negócio que meu pai fez com ela há 20 anos atrás. Uhum. E no final das contas, a pessoa sai do curso falando, cara, eu precisava fazer isso pra mim. Uhum. Então, mesmo que muitas vezes a pessoa vá com essa intenção de ajudar o outro, né, no final das contas, é só uma forma que a gente encontrou de burlar para poder receber também. E às vezes é o ser, o nosso eu superior nos levando para cura, levando o corpinho maravilhosamente curador, que para quem não sabe, nosso corpo compra, vamos lá, 95% das coisas que não são nossas. E aí a gente quer curar o outro. Curar, né? E a gente compra os pensamentos, a gente compra tudo. Vai lá, desenvolve aí. Exato. Então, tem uma coisa que a gente fala em Access, é que praticamente todos os seus pensamentos, exatamente como você falou, 95, 98, algumas pessoas falam até 99% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos. E o que acontece é que, como eu falo que a gente é um Bob Esponja psíquico, né? A gente tá sempre captando ali os pensamentos, sentimentos e emoções das outras pessoas. Uhum. E aí, o que acontece é justamente isso, que você capta das outras pessoas, acha que é seu, e aí você não consegue mudar aquele problema, não consegue resolver aquela situação, porque ela não é sua. E aí tem uma ferramenta, né, que a gente... Que é o devolvo remetente com partículas de muita consciência. Uau! Exatamente. Haja consciência. Eu lembro que uma vez eu tava no Instagram, eu nem sei como, eu achei um post lá, eu nem lembro o que tinha no post, eu sei que eu comecei a ler os comentários e tinha uma pessoa falando que tava sentindo uma dor nas costas, que não sabia de onde vinha essa dor nas costas, que nenhum médico descobria o que tinha. E eu não sei porquê, eu não tô falando que é pra fazer isso com todo mundo, mas assim, no meu caso, naquele dia eu falei, eu vou falar com essa mulher. E eu falei, olha, tem um negócio que vai parecer meio esquisito, mas vê se melhora a tua dor. Uhum. E aí eu falei pra ela que essa ferramenta aqui, eu falei pra ela assim, vai lá, respira e pergunta a verdade. Essa dor é minha? A quem pertence isso? Eu devolvo ao remetente com consciência anexada. E aí eu falei isso pra ela nos comentários. Uhum. E essa mulher veio no meu privado, nas DMs lá do Instagram e falou, olha, eu não te conheço, eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas muito obrigada. Porque eu repeti assim umas 3 vezes e a minha dor praticamente sumiu. Não sei que mágica é essa, mas eu gostaria de saber mais. Que maravilha. E foi muito legal a gente bater um papo, eu introduzi ela às ferramentas de Access. Depois eu não sei se ela continuou, chegou a pesquisar mais. A gente não deu continuidade à conversa, mas assim, pelo menos naquele momento eu sei que contribuiu com ela. E pode ser fácil assim. É maravilhoso. E quando eu comecei no Access, eu estava de licença saúde por causa de mialgia no quadril. Olha que interessante. E, pasmem, eu estava desenvolvendo a mesma situação de saúde da minha mãe. Então, mesmo a minha mãe estando a mais de 500 quilômetros de distância, eu estava morando em Porto Alegre, ela em Santa Catarina, eu estava curando o corpo dela através do meu corpo. Olha que loucura. E aí eu fui trabalhando, lógico, tratamento médico e tal. Só que quando eu comecei no Access, aquilo começou a dissolver. E eu nunca mais precisei fazer tratamento. Então, hoje eu também uso outras ferramentas, uso yoga, né, alongamento, respiração. Mas o que eu entendi é que as barras de Access e todos os processos corporais ajudam muito. Todo tipo de crença, ela vira uma bola de energia densa, dura. E quanto mais eu acredito naquilo, mais denso fica. E aí eu associo como se fosse um câncer. Eu crio um câncer dentro de mim. E as minhas crenças, a sociedade, tudo que eu compro, e vou solidificando aquilo, aquele aglomerado de moléculas duras dentro de mim. E eu crio ali uma resistência tão grande da crença, que daí a gente vai para um outro patamar, que é a minha crença cria a minha realidade. E a partir desse ponto da minha crença cria a minha realidade, muitas vezes eu tenho ela tão fixa que eu passo a produzir situações para confirmar minha crença.
Que é, na minha vida tá tudo bem, tudo bom, mas eu descrio uma coisa que tava boa pra dizer, olha lá, homem é ruim. Como tem muita crença na sociedade. Ai, homem não presta, tá vendo? Tava indo bem. Aí desandou a maionese. Por quê? Para confirmar o meu aglomerado de moléculas, a minha crença dura que eu tenho e que muitas vezes eu comprei da avó, da mãe e de outras mulheres que convivem ao meu redor. Eu já atendi cliente de tarô que ela tava achando que o marido dela tava traindo ela, mas na verdade ela estava comprando a crença do espaço de trabalho onde ela trabalhava. E aí eu falei assim, olha, não vejo nada aqui, mas você tá tão chata com o teu marido em relação a essas coisas que ele já passou pela cabeça dele ter esse tipo de vontade de ficar com outra pessoa. Porque você tá criando, através da captação do pensamento e da verdade de outras pessoas, da realidade de outras pessoas, você tá manifestando na tua realidade. Então, conselho, sai desse ponto de vista aí, né? Vem para uma constelação, tal, tem como devolver, né? Dissolver tudo isso. Aí trouxe já várias ferramentas que ela podia fazer assim, só que ela ainda não teve força para fazer o processo, né? E aí eu fui dando várias ferramentas para ela dissolver aquilo, porque realmente a gente compra muito isso do outro, a gente traz para nossa realidade e a gente compra muito e é muito difícil sair desse ponto porque a sociedade e a realidade ao nosso redor, a Matrix, né, ao nosso redor, ela nos puxa de volta para esse lugar de crença muito fixa. Então, sermos facilitadoras de consciência e o tempo todo usar essas ferramentas, a gente próprio às vezes cai numa energia densa e fica ali e fica presa, né? Então as barras de Access e os processos corporais, os processos verbais, eles vão soltando, né? Dissolvendo esse nó e vai soltando para uma nova realidade, para um novo olhar. E aí quando vê, eu dissolvi tudo. E eu me abro para uma nova possibilidade. Eu gosto de ser mais divertida na minha vida. Eu, através da alegria, chamo dinheiro. Através da alegria, eu chamo novas possibilidades de trabalho. Eu sou promovida no trabalho. E assim por diante. Então, muitas vezes, e aí eu gosto de trazer também, que quando a gente quebra esse nó, né? Quando a gente corre barras, é muito interessante entregar para a terra e trazer uma nova energia para esse lugar, porque o nosso corpo, ele é viciado em comprar coisas da sociedade. Ele é viciado em a facilitadora Heloise limpou, e aí eu vou lá, o meu corpo viciado, e compro de novo. Então eu gosto muito do número 3 para entregar para a terra, todo tipo de dor, todo tipo de cólica ou densidade. E aí depois eu gosto de usar o número 4 para trazer uma energia nova. E aí você poderia trazer para nós o que é essa ferramenta dos números do Axis? Tá, legal. Essas ferramentas, vamos colocar assim, que são comandos que a gente dá, né? E cada número, ou melhor, cada sequência numérica, né? Ela tem uma energia, ela carrega uma energia. Então, como você estava falando, o 1, 2, 3, ele é justamente para a gente limpar essa carga que a gente está carregando, muitas vezes do passado, ou até da própria Terra. Né, que a Terra pode estar pedindo contribuição. Então, a gente faz essa sequência numérica de 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E se for fazer para Terra, a gente pode fazer 1, 2, 3 Terra, 1, 2, 3 Terra, 1, 2, 3 Terra, que é muito legal. E 1, 2, 3, 4 é justamente para a gente se abrir para possibilidades futuras. Então, quem gosta do lado bruxinha pode falar que é o seu feitiço, mas para quem quer uma explicação um pouco mais... não sei, para quem é mais cético, não quer pensar nessa coisa do feitiço, você pode dizer, é um comando que eu estou me dando para liberar isso, né? A gente pode falar também da forma como o nosso corpo recebe, como o nosso cérebro recebe, porque assim, uma coisa que às vezes as pessoas confundem, elas acham que para você fazer Axis, para você utilizar as ferramentas, você tem que acreditar em alguma coisa mística, e não necessariamente.
eu gosto de trazer que tudo isso que a gente percebe, né, energético, o mundo, o planeta, o universo, é matemática. Então, tudo tem um porquê, uma conexão. E aí, muitas vezes, o que as pessoas acham que é mágica, na verdade, é física quântica. Sim. Total. Inclusive, numa entrevista, quando o Gary veio para o Brasil, o fundador do Access, perguntaram para ele, né, sobre essa base do Access, e ele falou, olha, eu posso ficar aqui explicando toda a parte matemática, toda a parte física por trás das ferramentas. Mas eu também posso só te dar a ferramenta, você usa, experimenta, e se funcionar, funcionou. Se não, tudo bem, testa outra coisa. E isso é uma outra coisa muito legal também, porque Access nunca vai te dizer, inclusive se alguém de qualquer ferramenta falar para você, isso aqui é a única resposta, minha sugestão, corre. Né? Access tá ali como uma possibilidade para você criar a sua vida. E particularmente, eu nunca encontrei algo que para mim funcionasse tão bem. Eu tenho outras ferramentas que eu uso de forma complementar, vamos dizer assim, né? Então eu gosto muito dos florais de Bach. Eu gosto muito do tarô também, como uma forma de olhar para as energias que estão ali circundando, né, na minha vida. Eu gosto muito das ferramentas da Tameana, que inclusive foi criada por um latino, né, argentino. Eu sei que a gente não gosta muito de argentino no Brasil, mas ele é legal, o Manuel Giordano. Já fiz um retiro, inclusive, com ele aqui em Maceió, foi bem legal. Olha. Então, assim, tem muitas ferramentas legais. Muitas. Mas o Access, ele é uma forma de você olhar para sua vida de uma forma mais leve, sem ter que... Sem ter que. Sem ter que nada. Sem ter Exatamente. Que nada. Exatamente. Esse lado de mais leveza, eu posso escolher diferente, não tem receita de bolo. Algumas coisas até tem, né? Uma receitinha de bolo, um mapinha, né? Dos pontos de barras. Mas eu também vejo muito assim como algo mais livre do que... os cursos até de terapias integrativas, né? Porque, essa carta com aquela é isso. Não. Inclusive eu, né, como taróloga, eu percebo muito que às vezes a junção de uma carta e outra, eu sou muito grata de ter caído no Access antes de ter caído em qualquer outro curso. Tô sendo bem sincera. Porque depois eu fui para os outros cursos e aí o tem que dos outros cursos eu dizia, não, deixa eu seguir aqui meu coração, né? E eu acho que é muito isso. É seguir teu coração. Faz sentido para você? Tá pulsando, tá mexendo alguma coisa dentro de você, nas tuas entranhas, tá te movimentando? Segue o teu instinto, porque é muito isso, é seguir a energia do corpo, porque o corpo sabe. E esse corpo sabe essa intuição, tô tendo um pressentimento aqui que talvez não é bom ir ali para aquele lugar e mesmo assim, mas eu tenho um compromisso, eu tenho que ir. E aí eu acabo, sei lá, me acidentando no meio do caminho. Tá vendo? Eu não escutei minha intuição. Meu corpo já estava contraindo, já estava dizendo que não era para ir. E a gente tem esse sim e não do corpo, da barra de Access, né? Sim, que a gente também chama do leve e pesado. Exato. Né? E essa é uma ferramenta que ajuda bastante a gente estar mais presente com as escolhas que a gente faz na nossa vida, né? Porque na maioria das vezes a gente vai num piloto automático. Muito. Você vai direto pro piloto automático. Eu sempre faço isso. E o leve e o pesado é uma forma de você se conectar com o seu corpo e perguntar, ok, o que vai criar mais para mim? Né? Então, basicamente, o que a gente diz aqui, aquilo que é leve é o que é verdadeiro para você. Não necessariamente é verdadeiro para outra pessoa, mas é verdadeiro para você. E o que é pesado é o que não é verdadeiro para você, não funciona para você, para tua vida. Então, essa é uma ferramenta muito bacana para você fazer escolhas das mais básicas às mais grandiosas na sua vida. E, inclusive, um exercício que eu costumo muito fazer com as minhas alunas ali para quando elas estão treinando o leve e pesado, eu falo, você não precisa começar com algo tipo, ai meu Deus, será que eu tenho que mudar de cidade? Sim. Não, você pode ir para corpo, o que você gostaria de vestir hoje? Abre o teu armário.
Ao invés de pegar a roupa que você sempre pega, ok, corpo, que roupa seria leve para você usar agora? Ou o que você vai comer, ao invés de ter aquele prato básico do brasileiro, né, que é todo dia arroz, feijão, carne e salada. Ok, corpo, o que você gostaria de comer agora? E é muito mais expansivo, né? Quando a gente começa a treinar o corpo, porque é um treino, tudo. Assim como um exercício físico na academia, para ter aquele corpo lindo, maravilhoso, assim para ter a percepção da nossa energia no corpo. Também é um treino. Eu preciso estar ali que nem uma meditação, um processo que eu tô aprendendo alguma coisa, né? Um andar de bicicleta, é um treino. Então, usar isso, né? Usar o costume das perguntas. Eu gosto muito das perguntas. Nossa, as perguntas são uma contribuição fantástica. Que é, quando eu tô muito preocupado, quando eu tô muito denso, muito uau, assim, eu tô criando até uma caca, né? Uma caca em mim. Eu crio uma nuvem de preocupação. E a pergunta, ela é aquela metralhadora que corta a minha preocupação, a minha projeção expectativa, tudo que eu criei do que tem que ser aquilo, ou como eu vou resolver aquilo. E aí eu busco tanta resposta em mim que eu encho a minha cabeça e não consigo pensar nas possibilidades. Então a pergunta é a primeira arma, vamos lá, de quebrar aquela nuvem de preocupação e trazer mais consciência. E aí a pergunta que a gente faz no Axis, a gente deixa solta, né? A gente tem várias perguntas, né? A diferença é que a maioria das pessoas tem a tendência de fazer afirmações com um ponto de interrogação no final. Também, mas de responder a pergunta, né? Mas é justamente isso. Muitas vezes ela já definiu, já decidiu, então ela formula uma pergunta que na verdade não é uma pergunta, é uma confirmação da decisão que ela já tomou. Exato. Então, por isso que em Access a gente fala das perguntas abertas, das perguntas que não têm um resultado em mente. Né? Uma pergunta que a gente usa muito é o como pode melhorar. Né? E isso você pode usar para qualquer situação. Seja algo que não tá legal, tipo, sei lá, bati o pé, tá doendo o meu dedinho. Como pode melhorar? Até uma situação que tá muito legal, ok, como pode melhorar ainda mais? A pergunta é um pedido e também é um comando para o seu cérebro, para que ele busque como pode melhorar. Já que ele é esse Wi-Fi que capta tudo, o corpo também é esse Wi-Fi que conecta com tudo, que capta tudo. E foi muito interessante porque eu fiz uma pergunta há umas 2 semanas e uma semana depois veio a resposta, veio a pessoa que eu precisava. Então, sempre deixa a pergunta sem resposta. Deixa o universo trazer a resposta para você. Porque essa é a mágica, né? Esse raio-x, esse Wi-Fi que capta, né, as possibilidades, as pessoas que trazem a solução para o nosso desejo, né? E eu queria pedir para você, em que momento que você saiu desse espaço de ser uma facilitadora só de barras ou processos corporais e foi para CF? Que é CCF? Beleza. Então, primeiro, para quem não sabe o que é CF, basicamente é um facilitador de técnicas mais avançadas do Access Consciousness. A gente tem um curso que é o curso base que todos os CFs, né, os facilitadores certificados, podem fazer, que é o Fundamento, é um curso de 3 dias e meio. Mas para chegar nesse nível, a gente tem um caminho considerável, né? São vários cursos, vários treinamentos que a gente faz para poder chegar lá. E, na verdade, o que me motivou a me tornar CF foi muito um desejo de saber mais. Eu sempre tive essa coisa assim, eu acho que o mosquitinho do conhecimento me pegou, sei lá, porque eu sempre gostei de me aprofundar em tudo aquilo que me interessa. Então, a princípio eu falei, ok, barras tem isso aqui, é muito legal, comecei a facilitar os cursos, comecei a gostar, e o que mais que tem? Né? E aí foi quando eu fiz o meu primeiro fundamento, e aí entrei nesse mergulho assim de uau, que incrível, né? Tem tudo isso além do que o que eu tinha visto até agora.
E a mesma coisa que eu fiz com a minha primeira facilitadora de barras, eu perguntei pro meu primeiro facilitador do fundamento, que foi o Maurício Rondelli. Eu falei para ele assim, Maurício, o que precisa para dar esse curso? Eu gostei. O de um dia, que é barras, é muito legal. Eu gostei muito desse de 3, na época eram 4 dias. Esse de 4 dias. E aí, o que faz? E ele falou, vai lá no site, tem uma lista de cursos que você tem que fazer. E é muito legal, porque a jornada de CF, na verdade, ela te prepara não só para ser um facilitador melhor, mas como você falou, para esse treino, né, de construir o músculo para você também. A jornada para me tornar CF me transformou também como pessoa. Com certeza me tornou uma facilitadora melhor, mas principalmente me transformou como pessoa de ver onde que eu estava só me permitindo ir até um certo ponto. E quando a gente começa a estudar mais e começa a ver mais ferramentas e mais fundo nesse conhecimento, a gente vê que realmente são infinitas possibilidades. Olha que lindo! E tem o curso de infinitas possibilidades. Escolha por possibilidades, né? Tem vários muito interessantes. E um deles a gente tá fazendo agora, né? Que é um workshop, você dá muitos workshops. Sim. Que eu até trouxe o livro, que eu super recomendo, você que é empresário, aprenda a lidar com dinheiro, a reconhecer a energia que tem por trás do dinheiro. Então, esse caderno, esse livro, é um caderno de exercícios de uma classe e que a gente está facilitando agora, né? Que a gente está vivenciando agora, que eu estou participando, né? Que, Louise, é muita contribuição. Agradeço. Sim, o Como Se Tornar Dinheiro é muito legal porque, como você falou, é um caderno de exercícios em que você vai olhar para a tua relação com o dinheiro e para onde você tem se limitado de receber. E, na verdade, não é só o dinheiro, é receber. E o dinheiro faz parte disso. O dinheiro é uma energia, né? Que é essa energia de criação, de mais possibilidades na minha vida. E muitas pessoas colocam ele como um principal, né? Como receber essa energia ao máximo. Como que é essa consciência do dinheiro? Isso é muito legal, porque uma coisa que o Gary fala muito é que dinheiro nunca é o problema. Receber é a questão. Porque a gente, como eu disse lá no início, a gente não foi ensinado a receber. Então, todo esse processo de trabalhar suas questões com dinheiro, na verdade, é trabalhar o quanto que você não se permite receber. E isso pode ser, por exemplo, você não se permitir receber um elogio, né? Eu lembro que eu fazia muito isso. Alguém falava, nossa, que blusa bonita. Eu falava, foi da promoção da Shein. Sabe? Tipo, eu não recebia o elogio. Ou eu tô com uma sacola pesada e alguém fala, deixa eu carregar pra você. Não, eu dou conta. Isso também tem a ver com receber. Isso também limita os nossos fluxos de dinheiro. Então, quando você trabalha isso em você, o teu receber, naturalmente você amplia as suas fontes de entrada de dinheiro. Porque você não tá mais criando essa barreira. E aí eu quero trazer uma pergunta polêmica. Vamos lá. Hora do corte. O que é a porra da puta potente? Então, isso na verdade surgiu de uma classe, né, de um curso que uma facilitadora brasileira, inclusive, estava lá com o Gary. E eu não tava lá na época, então eu não sei exatamente qual foi a pergunta que ela fez pra ele, mas no final das contas ele devolveu falando isso, quanto que você não tá disposta a ser a porra da puta potente que você verdadeiramente é. E aí ficou, né, o processo do PPP, que o pessoal fala muito até pra não falar tanto palavrão, né? Sim. Como que eu posso ser a PPP que eu verdadeiramente sou? Mas esse espaço apesar de ter, né, essa energia do palavrão e né, da puta, que todo mundo fala, nossa, que termo horrível. Mas, na verdade, é uma energia de intensidade, primeiro, né, de você olhar para aquilo com mais intensidade, mas principalmente do receber. Então, diz assim, ok, eu sou potente. Eu posso fazer isso, se eu escolher fazer isso. Sim. Então é muito mais sobre
despertar essa energia na gente. Essa potência que a gente veio ser na Terra, né? Porque vendo a tradução do Porra Puta Potente, porra é quem eu sou, né? A potência, assim, tipo, o quanto eu posso trazer de energia, né? A puta é o receber de tudo e de todos, né? Então, o quanto eu posso ser essa potência, essa mágica que eu vim ser na Terra e não tô sendo, porque eu tô cheia de julgamento. Porque eu tô no espaço de ser patética. Né? Que é meio que o oposto. Isso, também tem o processo do patética, né? O Gary, ele usa muito isso, assim, nas facilitações dele, de trazer o palavrão, ou de trazer algumas coisas que são tabu, justamente porque traz à tona essa energia de julgamento. E onde a gente tá travada de ou se julgar ou de querer evitar o julgamento. Sim. E isso cria a barreira do receber, né? Então, quando ele fala, você tá disposta a ser a porra da puta potente, é esse espaço de tipo, eu não vou me julgar, eu não vou... Eu vou receber o julgamento no sentido de eu não vou deixar o julgamento me parar. E eu vou ser a potência que eu sou. E aí eu tenho uma outra consciência maravilhosa, que é quanto a gente perde quando a gente não recebe o julgamento do outro. Falando em números, claro que não é uma ciência exata, mas o Gary fala que toda vez que você não se permite receber de um julgamento, a gente tá perdendo cerca de $10 mil anuais. Uau. E quando você recebe o julgamento, você se permite receber mais. Uau! Então, quantas vezes a gente não recebe o dinheiro porque não recebe o julgamento, né? Muito. E eu queria trazer como foi essa mudança toda na tua vida e como você vê hoje, olhando para trás. Que mensagem você deixaria para Luiz do passado, que começou lá atrás? Eu diria aproveitar a jornada. Não é só sobre ter chegado até aqui, né? Foi um caminho, tem sido um caminho já de 6 anos, né? Eu comecei em 2020, já tô em 2026. Não foi tudo flores, tiveram seus altos e baixos, tiveram seus estresses, as suas coisas, mas assim, no final das contas, é aquilo. Eu não abriria mão de nada disso que eu recebi. Então, eu diria, relaxa, aproveita e confia. Confia em você, confia no universo, confia que o universo tá te apoiando e só vai, só escolhe. Que delícia! E como é ser a viajante tradutora que vai para tudo que é lado traduzir curso do Axis? Em que momento você percebeu assim, nossa, eu posso ter mais essa possibilidade? Então, eu já tenho uma história com o inglês, né? Desde os 7 anos de idade que eu comecei a estudar inglês. Mas eu não via isso necessariamente como uma fonte direta de renda. Eu usava nos meus empregos, muitos dos meus empregos ali na hotelaria, eu saí na frente por falar inglês e tudo mais. Mas assim, eu nunca tinha pensado em ir para esse lado da tradução. E aí, quando eu comecei em Axis, que eu vi que isso era uma possibilidade de usar essa ferramenta e me tornar tradutora do Axis, eu falei, vou fazer o teste. Vai que eu passo. E passei de primeira. Passei na primeira fase de primeira, passei na segunda fase de primeira. E aí eu falei, tá bom, vou fazer isso. A princípio, assim, como uma forma mesmo de me divertir. Sim. Me divertir, de receber mais das ferramentas, porque toda vez que eu tô traduzindo o curso, eu tô recebendo dele também. E aí, assim, quando tem curso presencial, muitas vezes eu vou, viajo, traduzo. Às vezes eu traduzo de casa também, no online. Então, assim como a grande maioria das minhas aventuras com Axis, foi algo que foi seguindo energia. Sim. Não tinha um plano pré-pronto, assim. Foi tipo, existe essa possibilidade, gostei, vou lá testar. Que legal. É muito seguindo essa energia do corpo já também, do que a gente aprendeu. Bom... a gente está encerrando, né? Chegando no final. E eu queria trazer outro ponto que eu lembrei, que é a transliteração.
que é um workshop que para muitas pessoas que têm dificuldade de falar inglês é maravilhosa, porque eu fiz na época que, né, para quem não sabe, antes de chegar no Access, antes de querer ser talvez terapeuta, na época nem me passava pela cabeça ser terapeuta, eu queria muito ser comissária, e eu tinha muita dificuldade de chegar lá. E aí eu fui para um curso de transliteração do Access e foi um divisor de águas no meu inglês. Então, que é essa ferramenta? Primeiro assim, que na verdade o inglês com certeza acho que é o idioma, né, que a maioria das pessoas busca, mas a transliteração é para qualquer idioma, né? Na verdade, a transliteração ela fala sobre a gente se comunicar através da energia muito mais do que das palavras. É entender o que está sendo dito muito mais pela energia do que pelas palavras. Quando você começa a olhar para a mensagem, além do que só está sendo dito ou escrito ali, quando você percebe a energia daquilo, fica muito mais fácil de você desenvolver o idioma ou qualquer outro tipo de comunicação que você está querendo desenvolver. Então, é muito além de aprender um idioma, claro, facilita muito você aprender, mas é muito mais você traduzir uma energia. Inclusive, isso é uma coisa que o Gary fala muito, né? Que todos os tradutores de Access têm que ser transliterados, porque tem muitas palavras em Access que elas não são... Você não vai encontrar no dicionário. A gente fala que é o idioma Access, né? São as palavras inventadas. Então, muita coisa a gente tem que traduzir baseado na energia que aquilo traz. Baseado no significado além das palavras. Então, a transliteração é justamente para isso. Para você receber a mensagem, não só pelas palavras, mas pela energia que tem por trás daquilo. Exato. E aí no Access tem muitas possibilidades, né? Tem conversando com entidades, que é muito usado para negócios também, para a energia do dinheiro. Tem os cursos corporais, tem os workshops, né? Tem os cursos de barras de fundamento e N possibilidades. E você tem um curso que está prestes a acontecer, que pode ser um convite para as pessoas que estão nos assistindo? Sim, agora em agosto, de 14 a 17 de agosto, aqui em Maceió, eu vou ter o curso do Fundamento. Para quem já é praticante de barras, o pré-requisito é fazer o curso de barras. Mas se você não fez ainda, dá tempo, você pode entrar em contato comigo da mesma forma, fazer o curso de barras e aí fazer o fundamento. E estarei em São Paulo também, com esse mesmo curso, de 4 a 7 de setembro. Olha, que legal. E tem muita coisa online também. Sim, muito workshop online, né, que você faz e que é uma grande contribuição para muitas, muitas pessoas. Eu vejo o quanto transforma vidas ali no bate-papo no grupo, quantas pessoas se transformam e cai muita ficha, né, de consciência. Então, é muita contribuição. Eu diria, me busca no Instagram, geralmente é o canal que eu tô mais ativa, então, Luísa Janauís no Instagram. E lá eu tô sempre colocando as novidades, o que vai acontecer online, o que vai acontecer presencial, dá pra ver tudo por lá. Que legal. Então, eu também quero convidar vocês para vir para o tarô, para a constelação, para a mentoria, para uma mesa radiônica. A gente tem grupos de mesa radiônica onde, eu tô sentindo aquela densidade, tá meio travado, né? Uma vez por mês, nas datas repetidas, né? 8/8, 9/9, 10/10, quem desejar sentir no coração. E como a gente pode ser mais contribuição para as pessoas, né? Esse projeto está começando hoje, muito com essa junção do equilíbrio mental, físico, emocional, e trazer para vocês a quantidade de ferramenta que tem, que pode colaborar com a gente, que pode facilitar, deixar mais leve a nossa vida. E aí, para finalizar, eu gostaria de trazer uma energia que eu amo trazer, que é o puxão de energia, abertura de portais, para a gente poder trazer um presente para vocês. Então, inspirando profundamente, relaxando, recebendo. A gente abre os portais do leste, oeste, norte e sul. A gente abre o portal do universo, percebendo que tem algo a mais lá no centro do universo que rege a vida, que nos guia, que nos traz consciência. Percebe um túnel de energia dourado, descende sobre o corpo, baixando projeção, baixando expectativa e levando para a Terra tudo que não precisa estar aqui. Em 1, 2, 3, Terra.
1, 2, 3, terra. 1, 2, 3, terra. E percebe da terra, lá do núcleo magnético da terra, trazendo uma energia nova, expansiva, subindo pelos pés, pernas, chegando ao nosso chakra básico, fluindo para o umbilical, chegando no plexo solar, no coração, no chakra da fala, subindo para o terceiro olho, para o coronário e fluindo para o centro do universo. Percebe essas energias vindo de todos os lados, embaralhando tuas moléculas e fluindo para todos os lados, puxando energia, fluindo energia. Percebe essa energia vinda do centro do universo, banhando o teu corpo, o espaço da tua casa, espaço que tu habita, levando para a terra. E da terra essa energia nova, trazendo vida, trazendo leveza, trazendo possibilidade. E a partir de agora, percebe esse espaço de encontro do corpo e da alma a partir do coração. E a cada pulsar do coração, percebe essa luz expandindo no teu peito, essa luz dourada da chama trina, da chama cor-de-rosa, da chama azul, expandindo, fluindo, indo para todo o corpo, indo para todo o espaço onde você se encontra. E convida todas as entidades, teus anjos da guarda, para fazer presença nesse bol de luz dourada. Convida as entidades tuas, das tuas possibilidades, do que você deseja criar na tua vida, de quem está com você. Convida todas as entidades e conversa com elas. Percebe elas te acariciando, trazendo presentes, trazendo possibilidades, trazendo consciência, trazendo cura. E recebe essa possibilidade e busca em todo lugar, expande mais, flui essa energia para todo o planeta e busca todas as possibilidades de criar mais leveza na tua vida, criar mais dinheiro, criar mais alegria. E agora traz de volta para o teu corpo, para o teu ser. Expande, solta, recebe. E que todas essas possibilidades que a gente conectou, que elas possam nos encontrar. Inspirando devagarinho, soltando, voltando para aqui e agora. Como a gente pode ser mais grata, feliz, abençoada? O que mais é possível? Como pode melhorar ainda mais? Qual o grande presente que a gente pode ser no planeta Terra, sendo a mágica que a gente veio ser aqui? Esse é o Desperto Ser. Convido todos vocês para acompanhar a gente, para mais episódios e mais leveza na vida de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada.